E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que vocês tenham descansado aí depois dessas férias, que vocês tenham reunido um pouco de energia, pessoal, para a gente chegar até o final do ano, né? Numa situação muito incerta ainda, né? Dessa nossa volta às aulas, né? Vamos continuar remotamente por enquanto, pessoal, torcendo aí, torcendo e fazendo a nossa parte, né, moçada, para que a pandemia se resolva o quanto antes. Bom, galera, para recomeçar, né, a gente ficou 2 semanas parados, então eu pensei hoje em trazer uma revisão, um fechamento sobre a Primeira República no Brasil, sobre a República Oligárquica, tá legal? Para que na semana que vem a gente possa começar a trabalhar a Era Vargas, né? A Era Vargas é um tema importantíssimo, pessoal, para o entendimento da história do Brasil recente, inclusive com reflexos, pessoal, em discussões políticas atuais no Brasil, tá legal? O Vargas foi o segundo governante que mais tempo ficou no poder no Brasil, só perdendo para o Dom Pedro II, que era um imperador, né? E até essa comparação nesse sentido é até injusta, né? Um presidente comparado ao imperador. O Vargas ficou 19 anos no poder. E nessa aula, pessoal, de revisão, eu vou dar uma passada, lembrando que não é a minha intenção aqui em fazer uma espécie de transição ou entender a Primeira República como uma transição para o Vargas. Não é isso, tá, pessoal? A Primeira República tem as suas idiosincrasias, né, as suas particularidades, a sua historicidade. E são os acontecimentos da Primeira República, pessoal, os grupos que se formam, as discussões políticas, as demandas que vão construir lá no final, né, dos anos 20 um cenário favorável para o Getúlio Vargas, né? Ele vê um espaço ali para ele alcançar o poder e depois ele vai tomar as medidas para permanecer bastante tempo, tá legal? Então a ideia de hoje, moçada, é a gente repassar um pouquinho a história da República Oligárquica mais rapidamente, é claro, tá? Vocês têm acesso aí às outras aulas, se tiver algum assunto que você queira se aprofundar melhor, ou então é só me mandar mensagem, sempre, tá, pessoal? Entre em contato comigo em qualquer momento de dúvida de vocês, seja nas videoaulas ou nos exercícios da apostila, da sua tarefa, enfim, tá legal? Bom, pessoal, vamos lá. Então, eu separei aqui nos 4 temas da República Oligárquica, tá, pessoal? Falar sobre o domínio político, a economia, os aspectos sociais e a crise política, né, que é o encerramento desse período. Bom, pessoal, o domínio político das oligarquias se dava através dessas 5 características que eu listei nesse slide, né? O patrimonialismo, o paternalismo, personalismo, fisiologismo e o clientelismo. Pessoal, essas coisas são muito parecidas, tá? Elas se entrelaçam no dia a dia, na prática. O que seria o patrimonialismo? O patrimonialismo, pessoal, é quando se mistura as esferas pública e privada, certo? É como eu, um ente público, eu que ocupo um cargo público, eu faço parte da instituição do Estado do Brasil, e eu use esta instituição, os instrumentos, as ferramentas, as facilidades do meu serviço público para tirar vantagens na minha vida privada, na minha vida particular. Então, patrimonialismo, pessoal, é quando se mistura o público com o privado, tá legal? É, isso é basicamente a corrupção, tá certo, pessoal? Lembrando que existem vários tipos de corrupção, tá certo? Não é só desviar dinheiro, mas qualquer vantagem que eu receba por exercer um cargo, isto pode ser considerado um tipo de corrupção. Paternalismo, pessoal, é quando o governante se coloca como um pai, estabelece uma relação com os governados, como se fosse um protetor, como se fosse uma relação que não é institucional, mas ela se torna afetiva. Então, a relação entre os governados e governantes estabelece uma relação que é mais emocional, que se compõe de afeto, seja de carinho ou seja de ataque, tá, pessoal? Porque existe também, mas são relações que não são institucionais. O que quer dizer isso? Tipo assim, não adianta eu buscar a lei, tentar buscar o Estado, me apoiar na Constituição para exigir algo de um governante.
Por quê? Porque sobre esse governante existem pouca fiscalização, não estão consolidados nesse momento da República Brasileira, pessoal, um sistema de pesos e contrapesos que forcem o ente público, né, a pessoa que ocupa um cargo público, a se limitar a exercer o papel que está descrito na lei, no caso a Constituição. Quando eu não tenho esses limites, pessoal, isso se excede. A pessoa que exerce um cargo público usa a sua autoridade, como eu falei no patrimonialismo, e vai além, né? Ele vai tirar benefícios particulares e uma forma disso, pessoal, era beneficiar uma pessoa e prejudicar outra segundo os interesses da sua vida particular. Então, se eu sou mais amigo de um cara, eu vou favorecer ele no meu governo. Se eu sou menos amigo de outra pessoa, eu vou desfavorecê-la, mesmo que ela tenha direito a algo institucionalmente falando, né, legalmente falando, eu consigo prejudicá-la porque não tem fiscalização sobre o meu poder. E aí as pessoas se aproximam de mim buscando relações afetivas, de afeto, tentando me conquistar pelo lado pessoal, para que elas também tenham vantagens, tá bom, pessoal? O famoso jeitinho brasileiro. O personalismo, pessoal, está ligado, né, aos outros dois. Tem também o patriarcalismo, né, moçada, que é uma característica social importante do Brasil. O personalismo é quando a pessoa personifica esse estado, né? Então essa função pública dela, que ela vai se colocar como um pai, a pessoa passa a representar o poder público. Veja, o ideal é que numa república, pessoal, independente da pessoa que ocupe determinada posição na estrutura do Estado brasileiro, seja a estrutura municipal, estadual ou federal, essa pessoa não importa. Por quê? Porque ela é uma simples ferramenta de uma estrutura política que está desenhada na Constituição. Agora, quando esse desenho não é bem feito, como eu disse, com pesos e contrapesos, com fiscalização, os poderes na República têm sempre um tomar conta do outro, tá certo? Esse ente público, independentemente dele, deveria fazer a lei. Quando essa pessoa extrapola a sua função, como eu disse nas outras duas características, nós temos um personalismo. Parece que a pessoa faz aquilo porque é ela e não porque é a função dela. E assim ela estabelece relação de favores, tá? Que nos liga ao fisiologismo e ao clientelismo. Palavras, pessoal, cujos significados são muito próximos, tá? Fisiologismo é a ideia de troca, tá? De trocar favores políticos. Por exemplo, eu consigo o apoio de um grupo de deputados para aprovar determinadas reformas que eu quero para o meu país, para o meu estado, para o meu município, se for os vereadores. Esse grupo de deputados exige de mim, em troca deste apoio, aprovação de emendas parlamentares, dinheiro para obras nas suas bases eleitorais, enfim, são trocas políticas. Veja bem, pessoal, muitas vezes essas trocas políticas fogem também dos aspectos, vamos chamar assim, de republicanos, tá certo? Porque a emenda parlamentar é um direito de deputados federais, estaduais ou de vereadores, né? Isso não é necessariamente contrário à lei, não é necessariamente imoral. O que é imoral é eu aprovar um projeto de um deputado apenas porque ele vai votar concordando com um projeto do executivo e a troca ser feita nesse sentido. Não avalia se o projeto é bom, se é relevante ou não. O que se está fazendo é trocar um voto por outro. Isso é fisiologismo, tá certo? E o clientelismo seria mais ligado aos eleitores. Antigamente as empresas, né, que podiam patrocinar campanhas de políticos do Brasil, hoje não pode mais, tá certo, pessoal, fazer doações, só pessoa física, pessoa jurídica não pode mais. O clientelismo é quando você trata o eleitor como um cliente seu. Então, se o cara me deu apoio na minha campanha, eu vou fazer leis que favoreçam aquele determinado negócio, nicho dele, do emprego dele, tá certo? Ou do que ele faz. De novo, moçada, tomar medidas para melhorar um setor não significa ser corrupção. Corrupção é quando eu direciono dinheiro público para determinada empresa ou pessoa como uma troca por ter me apoiado na campanha, beleza? Importante, pessoal, lembrar vocês que essas características que eu listei aqui já estavam presentes na vida brasileira desde o período colonial.
tá? Naquele momento, entre os senhores de engenho, que geralmente eram os vereadores, né, ou das câmaras municipais, os homens bons, lembra disso? Ou então os donatários, na sua relação com a população local, né? Eles aumentaram o poder por conta da falta de fiscalização dentro do sistema de capitanias hereditárias e mesmo depois do governo geral. Lembra que é aí que nasce, pessoal, esse poder local que aqui na República, na Primeira República, a gente vai chamar de coronelismo, tá? Coronelismo surge esse nome lá na regência, né, pessoal, com a criação da Guarda Nacional, mas esse poder local já existia, com nomes diferentes, tá, pessoal? Mas o poder local no Brasil sempre foi, desde o período colonial, marcado por um poder plutocrático, né? O poder dos homens ricos aqui, né? Quem tem o dinheiro manda na política local. Tá legal? Bora lá, moçada. Vou acelerar um pouquinho aqui. Então, dentro dos mecanismos desse domínio político, pessoal, estava a Constituição de 1891, que permitia o voto aberto, o voto não era secreto, o que facilitava a manipulação, certo? Nós temos a prática do coronelismo, das fraudes eleitorais, a política dos governadores e o café com leite. Lembrando vocês, pessoal, que, lógico, as fraudes eleitorais, como o próprio nome diz, eram fraudes, tá? Não eram permitidas. O que acontecia é que não havia fiscalização. Não havia, pessoal, a justiça eleitoral. Quem cria esse órgão de forma independente é o Getúlio Vargas. Existia aqui a Comissão Verificadora de Poderes, que era a comissão que validava as eleições, ok? Só que, pessoal, essa Comissão Verificadora de Poderes, ela não era independente. Ela fazia parte, pessoal, do Poder Executivo. Lembra dos três poderes, pessoal? Executivo, Legislativo e Judiciário? A Comissão Verificadora de Poderes fazia parte do Poder Executivo. Então, ela estava ligada, era uma comissão subalterna ao presidente da República. E, claro, que recebia suas influências políticas. Tá legal? A política dos governadores também eu vou falar daqui a pouco, pessoal, não eram nem a do governadores nem a do café com leite, eram políticas escusas, tá? Escondidas, segredo. Não, eram políticas mesmo de Estado, assim. Aqui fala um pouquinho sobre a origem do coronelismo, né, pessoal? Como eu disse para vocês, vem lá do período regencial, quando se cria a Guarda Nacional. Vamos só lembrar daquele contexto. A Guarda Nacional era uma organização paramilitar, pessoal, que entregava patentes militares para ricos fazendeiros, né, proprietários de terra, e eles financiavam agrupamentos, né, de milícias, de pessoas, né, depois vão ser chamadas de jagunços, né, como se fossem pequenos exércitos assim, locais, que era para reprimir revoltas internas. Lembra que o período regencial teve um monte de revolta, né, pessoal? Cabanagem, lembra? Farroupilha, Sabinada, Balaiada, Revolta dos Malês, e qual que eu esqueci? Balaiada, Sabinada, Farroupilha, cabanagem, né? Não sei se eu falei a cabanagem, são 5 revoltas que a gente estuda, tá certo? Foi um período cheio de revoltas e a Guarda Nacional era dar patente militar para os proprietários de terra espalhados pelo Brasil para que eles, no seu local, pudessem reprimir essas revoltas, ok? Acontece que, quando você não tem revoltas, o que eles vão fazer com esse poder militar? Eles vão usar essa patente, esse poder militar, para exercer um poder político, para aumentar a sua influência política na sua região. Tá legal, moçada? Daí vem esse termo, essa patente coronel. Bom, o coronelismo no Brasil, né, ele foi mais comum nas regiões mais pobres, onde o Estado tinha dificuldade de alcançar, organizado sob muita violência, com base em troca de favores, clientelismo, né? E o coronel se colocando como um protetor do povo humilde, utilizando dinheiro público. Tá certo, pessoal? Vejo que essas estruturas não mudam. Olha só que interessante, moçada. É um assunto que está bastante na mídia sobre as milícias, né, do Rio de Janeiro. Tanto traficantes, pessoal, grupos criminosos no Brasil, como outro grupo que também é criminoso, né, os milicianos, são grupos que se aproveitam da ausência do Estado. Eles vão ocupar um espaço deixado pelo Estado. Então, se o Estado não leva, não consegue chegar em algumas comunidades, essas organizações criminosas, seja de traficantes, seja de milicianos, que também estão envolvidos com tráfico de droga e armas, pessoal, eles ocupam o local que o Estado deixa, tá certo? Como aqui ocupavam os coronéis, tá? Bom, a importância do coronel aqui na República, pessoal, porque ele possuía o voto,
né? Afinal de contas, o poder na República se transmite através da eleição, do voto, e o coronel tinha o voto de cabresto, e essa era a barganha política dos coronéis espalhados pelo Brasil. Quanto maior o curral eleitoral do coronel, mais respeitado ele era. Nem todo coronel, pessoal, era respeitadão, sabe? Nossa, o cara domina. Não. Tinha os maiores, tinha os menores, tinha os que não conseguiam influência, enfim. Curral eleitoral, só lembrando vocês, era o conjunto de votos de cabreços que um coronel poderia juntar, poderia ter, tá legal? Então, assim, esses coronéis mais fracos, pessoal, só vão se ligando que lá nos anos 10 e anos 20, eles vão formar as oligarquias dissidentes, aquelas que querem romper, né, que rompem e querem vencer São Paulo e Minas, que são os estados que têm os mais poderosos coronéis do Brasil por conta da cafeicultura, né, são os grandes cafeicultores. Então, aqueles coronéis mais fracos politicamente, vamos dizer assim, que tinham os currais menores, vão começar a se romper, vão começar a ficar disputar espaço político com Minas e São Paulo e perdendo todas, certo? Até que nos anos 10 e anos 20 começam a se revoltar cada vez de maneira mais violenta. Bom, a política dos governadores, pessoal, só lembrando vocês, já vou passar para o esquema aqui, né? Era uma política de trocas entre o presidente da República e os governadores de estado. Aqui, pessoal, nesse esquema, eu inseri também os municípios para vocês entenderem que essas trocas, né, o clientelismo, o fisiologismo político, as trocas políticas, acontecem nas 3 esferas de poder, municipal, estadual e federal, tá certo? Então, vamos lá. Os coronéis que estão nas cidades e nos estados, pessoal, eles conseguem os votos de cabresto para eleger governadores e deputados estaduais, tá certo? Não se esqueçam que tem os deputados estaduais aqui já. Os governadores, junto com esses coronéis, também conseguem votos para eleger o presidente da República, os deputados federais e os senadores, ok? Então, o voto vem lá da base, pessoal, para eleger o governo estadual e federal. Bem, o que o governo federal fazia em troca para esses coronéis e esses governadores de estado? Quando os governadores, pessoal, conseguiam eleger um presidente da República, o presidente da República ficava com um favor em haver com esses coronéis, com esses governadores. E aí, o governo federal devolvia esse favor em forma de apoio político com verbas parlamentares, nomeação de cargos políticos de pessoas indicadas pelos governadores de estado, parentes de políticos geralmente, tá certo? E também, pessoal, com a degola, né, que eu coloquei entre aspas aqui, porque a degola era, pessoal, a cassação de mandato de um deputado estadual que fosse de oposição ao governador, certo? O governador de estado fazia a mesma coisa com os coronéis nos municípios, se dava apoio, né, financeiro, mandava verba pública do estado para o município e também fazia nomeação de parente de coronel para cargos públicos. Degola, pessoal, não é literal, tá bom? É uma metáfora. Degola era quando o governo federal acionava a comissão verificadora de poderes a pedido dos governadores. Então, os governadores, 3 deputados de oposição ganharam aqui no meu estado, deputados estaduais, né? Que são de oposição ao meu partido. Eu não quero que eles fiquem na Assembleia Legislativa aqui do meu estado. Aí o presidente, pessoal, acionava a comissão verificadora de poderes que cassava o mandato do deputado, assim evitando a oposição no legislativo estadual, certo? Então, o eixo principal, pessoal, da política dos governadores era a troca entre governo federal e governo estadual, por isso, política dos governadores, certo? Que trocava voto de cabresto para o presidente em troca de se evitar a oposição dentro do estado, pessoal, na Assembleia Legislativa. Era para retirar os deputados estaduais de oposição ao governador. Porque qual é a função do legislativo? Fiscalizar, pessoal. Fiscalizar o executivo. Se o governador só tem deputados que faz parte da sua aliança política, da sua coligação, ele tem mais liberdade para governar da maneira como ele achar melhor, certo? Ele tem menos entraves para o seu governo. Isso facilita a corrupção, facilita o domínio político, facilita um monte de coisa, né, pessoal? Coisas ruins, no caso. Tá legal? Então, moçada, para vocês entenderem quais acordos políticos estão em cada âmbito do Brasil. No governo federal, então, nós temos a política do café com leite,
certo? Que eu vou falar logo mais. No governo estadual, a política dos governadores, que impede a oposição no legislativo estadual. E no poder municipal estão os coronéis, certo? Falta só a gente falar da política do café com leite, pessoal, que vocês sabem bem, né? Era uma aliança entre São Paulo e Minas, entre os partidos, pessoal, republicanos de São Paulo e Minas Gerais. Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. Moçada, não foi uma alternância de poder. Lembra que eu sempre enfatizo muito isso. Se você tem a ideia de uma alternância, parece que São Paulo chegava na presidência e Minas ficava esperando a sua vez e depois eles trocavam. Não era assim, pessoal. A cada eleição, então a cada 4 anos, quando tinha eleição, os dois partidos, o PRP e o PRM, começavam a se juntar um ano antes para discutir as candidaturas. E aí São Paulo queria mais um presidente paulista, Minas, se estivesse na presidência, queria mais um mineiro na presidência, e aí eles discutiam as chances, quem conseguiria ganhar, quem tem maior curral eleitoral, quem consegue mais votos, assim, assado, enfim. E aí chegavam a um consenso ou não chegavam. Certo? Se você diz que é uma alternância, você está colocando uma coisa que é automática. Ser uma alternância, fala assim, Moraes, mas a gente vê aqui, ó, teve um monte de vezes que, principalmente no final, né, tinha lá Mineiro Paulista, Mineiro Paulista, Mineiro Paulista. Vamos lá, pessoal, se atentem. A primeira coisa que eu disse é uma referência aos partidos. Então não é o local de nascimento do presidente. Quando a gente fala presidente mineiro, presidente paulista, não é que eles nasceram necessariamente no estado. Tá legal? É que eles são filiados ao Partido Republicano Paulista ou Partido Republicano Mineiro. Primeiro detalhe importante. Segundo detalhe, não era automático. Teve São Paulo, Minas, pessoal, mas esse é um resultado que a gente pode observar depois que o tempo passou, certo? Então eu olho do presente para o passado e vejo que houve uma alternância. Só que se a gente joga essa alternância para aquele período, pessoal, a gente retira do período o que os historiadores, né, nós chamamos de historicidade. Ninguém previa o futuro, pessoal. Se eu estou com o presidente hoje, ninguém sabia qual seria o próximo. Tá? Até poderia supor, os paulistas têm chance, os mineiros têm chance, até poderia supor, pessoal. Mas não isso há 4, 5 eleições para frente. Tudo bem? Então as pessoas não sabiam que ia ser uma alternância. Se você diz isso, você está tirando a vida daquele período histórico. Você está dando para o período do passado um resultado que você conhece por esse período já ter passado. Onde nós vamos, pessoal? Para onde vai esse mundo, essa pandemia louca, uma série de coisas acontecendo no Brasil, um aumento do conservadorismo político? O que vai acontecer? Ninguém sabe dizer. A gente pode apontar caminhos com base em experiências do passado, por onde pode ir, por onde pode mudar, enfim, só que ninguém sabe o futuro. Tá? Então, assim, é difícil a gente projetar. Talvez daqui 50 anos, os historiadores vão olhar para a nossa época e vão fazer uma série de observações, né, de pesquisas baseadas em fatos e tal, e vão dizer que foi uma coisa, que foi outra. O que não pode? Tirar. Lá nessa época, 2020, eles já sabiam que tal coisa daqui 5 anos vai acontecer. A gente não sabe. O cara cria uma relação entre a pandemia e alguma coisa que está daqui a 5, 10 anos que a gente não sabe, certo? Mas com base no resultado futuro, ela vai poder fazer esse entrelaçamento. Então, tomem cuidado com isso. O problema de dizer que é uma alternância, parece que isso estava automático. Você retira toda a luta política, toda a briga política que tinha entre paulistas e mineiros a cada eleição. Beleza, moçada? Fechou? Galera, vamos para a economia, então. Basicamente, o apoio da economia na Primeira República foi o café, né? Desde o segundo reinado, né, moçada? Continua a cafeicultura. Tivemos o ciclo da borracha e o surto industrial, que é um assunto muito importante. Sobre o café, pessoal, principal produto da economia brasileira, principal item das nossas exportações, políticas de defesa do preço do café. Lembra que o poder político está sendo ocupado por cafeicultores que vão exercer o poder do Estado de forma patrimonialista, de forma personalista, pessoal, colocando seus interesses privados, ou seja, suas fazendas de café, como interesse público, como interesse de Estado, certo? Como que a gente observa isso? A gente observa isso na ênfase que eles deram a políticas econômicas para evitar a queda do preço de café, sem dar atenção, por exemplo, para outros setores da economia, como as indústrias. Lembrando que nós estamos no século XX, tá, pessoal? Já a segunda revolução industrial rolando, tá? Sempre façam
esse paralelo, tá? O que, que eu estou aprendendo em história geral? Deixa eu ver que época que eu estou vendo história do Brasil. Ah, história geral tá isso aqui. História do Brasil estamos aqui, tá legal? Então, moçada, patrimonialismo faz parte do Estado, característica política desse período. Os presidentes tomam medidas como o Convênio de Taubaté, lembra? Que era para comprar o café excedente do produtor para evitar a queda no preço, né, moçada? Mesmo sem dinheiro. Então, ao invés de comprar o café excedente e obrigar o cafeicultor a diminuir a produção, não houve fiscalização. Isso, pessoal, até fazia parte do projeto, né, do Convênio de Taubaté, que haveria fiscalização do Estado para que, quando o Estado precisasse entrar comprando café excedente, se te controlasse a produção, diminuísse a produção. Como não houve a fiscalização, o que, que o produtor estava pensando? Pô, eu tenho um comprador garantido, que é o governo federal. Eu vou produzir café, ele se vira para me pagar, né, para comprar. De onde vai tirar o dinheiro? Vai tirar o dinheiro de empréstimos, né? Tanto que isso vai ser vai ter consequência muito ruim para o Brasil, né? Aumento da inflação e da dívida externa. A caixa de conversão, pessoal, era aquela medida para virar a conversão do câmbio, né? A conversão de moeda estrangeira para nacional. Então, era uma desvalorização artificial da própria moeda, para que a moeda estrangeira ficasse valendo mais, porque aí ela valendo mais moeda nacional, quando você vendia lá 100 libras esterlinas, que era a moeda na época, né? Quando você convertesse para o mil-réis, que era a moeda na época do Brasil, você ganharia mais mil-réis. Por quê? Porque você determinou isso. Como é o preço do real e dólar hoje, pessoal? É o câmbio flutuante, né? Cada dia tem um valor. Nessa época não, eles determinavam assim, uma libra esterlina é 5 mil réis. No outro dia, vixe, caiu o preço do café. Uma libra esterlina é 10 mil réis. De 5 foi para 10. Por quê? Porque na hora de converter uma libra esterlina, ele vai ter mais mil-réis para jogar na economia para aproveitar o dinheiro do que exportou. Só que aí, pessoal, você injeta dinheiro na economia, tem dois problemas. Ao desvalorizar o câmbio, automaticamente você aumenta a dívida externa, que é em moeda estrangeira, e você joga mais dinheiro na economia, você gera inflação. Tá? Vai ter uma necessidade de consumo, o dinheiro começa a circular e não tem atendimento a essa demanda. Por quê? Porque as indústrias não são fomentadas, incentivadas. Além disso, as consequências dessa política, pessoal, era o incentivo à superprodução do café. Vou continuar produzindo café. O produtor falou: estou com um comprador garantido, não vou parar não. Vou continuar. O ciclo da borracha, pessoal, esse ciclo é importante, ó, 1880, 1910. Vamos lembrando lá, imperialismo, lembra, pessoal? Segunda Revolução Industrial, primeiros motores de combustão internos, carros surgindo, né? Utilizando a borracha já nos pneus, tá legal? Por isso que vem essa produção grande, essa busca de produção do látex, produção não, né? Extração do látex das seringueiras aqui do Brasil. O grande símbolo do ciclo da borracha, pessoal, é Manaus, tá? Para a nossa história, moçada, é importante, a cidade passa por um processo de modernização, de reformas urbanas. Por que cai, né? Por que some como é que fala? O ciclo da borracha? É um ciclo, né? Por que ele termina? Porque os ingleses haviam levado, pessoal, sementes de seringueira lá para a Ásia. Lembra que é imperialismo, tá? Essas seringueiras cresceram em 20, 30 anos, né? 1880, 1870 eles estavam fazendo essa biopirataria, né, pessoal? E aí quando as seringueiras cresceram lá, a produção asiática derruba a produção brasileira, tá certo? Importante do ciclo da borracha, pessoal, é quando o Brasil adquire o Acre da Bolívia, né, através da assinatura do Tratado de Petrópolis, tudo bem? Muito difícil cair no vestibular, moçada, mas volta e meia aparece aí um Tratado de Petrópolis. Não tanto pelo Acre, moçada, esse misterioso estado brasileiro, mas eu já vi cair no vestibular por conta da ferrovia, porque o Brasil vai comprar o Acre, pessoal, mediante o pagamento de uma indenização e também se comprometeu a construir uma ferrovia que ligasse a Bolívia até o Oceano Atlântico. Essa ferrovia foi a Madeira Marmoré, que esteve em atividade até 1966, tá legal? E, bom, adquiriu porque teve um conflito de seringueiros. Seringueiros brasileiros ultrapassaram a fronteira do Brasil, explorando seringueiras que ficavam na Bolívia. Aí o exército boliviano mandou soldados para lá, aí o Brasil entra também com soldados, aí começa uma negociação que termina com a assinatura do Tratado de Petrópolis e o Acre passa a fazer parte do Brasil. Beleza, galera? E o surto industrial, moçada, que é uma parte importante para a gente entender o Vargas nos anos 30, tá, pessoal? E reparem,
essa industrialização, esse surto industrial, pessoal, é algo que acontece na América, não é só no Brasil. Prestem atenção, na América Latina está passando pelo mesmo processo, tá? Um capitalismo que chega pelo meio rural, certo? Aqui no Brasil pelos cafeicultores, na América Espanhola também pelo ex-América Espanhola, né, pessoal? Também pela via rural chega o capitalismo, são ricos fazendeiros que começam a abrir pequenas indústrias com pouca participação do Estado, tá legal? Aqui no Brasil, no caso, né, pessoal, a criação das indústrias foi incentivada pelos lucros da cafeicultura e durante a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, né, para substituir o que o Brasil importava, porque a Europa vai transformar, né, fazer a reversão da sua indústria, tudo para a indústria bélica, e aí o Brasil precisou produzir aquilo que necessitava. O principal, moçada, aspecto das indústrias na Primeira República é não apoio do Estado, por isso o surto industrial, tá legal? Industrialização, pessoal, com I maiúsculo, com projeto de Estado, como um projeto de Estado nacional, só com Getúlio Vargas. E vai começar a fazer a base para as indústrias, né, pessoal? Investimento em indústrias de base, certo? Isso só com Getúlio. Aqui, Primeira República, é surto. Por quê? Porque não tem apoio do Estado. São indústrias que são abertas, vai surgindo uma fábrica aqui e ali, por situações que não são perenes, vamos dizer assim. Pode ser um investimento estrangeiro que chega no Brasil, uma companhia estrangeira, uma fábrica de fora do Brasil. Pode ser um cafeicultor muito rico, como a família Matarazzo, que começa a abrir indústrias ali na região de São Paulo, tá? Interior paulista também, beleza? O segundo principal aspecto, moçada, além da pouca participação do Estado, é o processo de urbanização. Isso é fundamental, tá? Brasil e América. Brasil e América estão passando por um processo de urbanização que é lento, mas é contínuo, desde o final do século XIX. A Europa, pessoal, já vinha passando por isso desde a primeira Revolução Industrial, lá atrás, século XVIII, tudo bem? Isso vai se acelerar no XIX. No Brasil, na América, é um processo lento, pessoal. É lento, porém ele é contínuo. E essa urbanização são pessoas saindo do campo e indo para a cidade. E na cidade, pessoal, eles vão formar grupos, né? Grupos de trabalhadores urbanos que vão cada vez mais ganhar espaço como atores políticos e sociais. Só que eles ganham essa força, eles vão exigindo algumas coisas do Estado, da estrutura da República, seja no Brasil ou nos outros países da América, pessoal. Eles têm demandas que as estruturas oligárquicas não davam. Tá? Essas pessoas eram absolutamente ignoradas pelo poder estatal, pelo poder instituído pelas oligarquias, certo? O que vai formar, né, o que vai ajudar a ocorrer diversas revoltas, tá? Sobretudo vai ser marcante, o vestibular pode falar sobre isso, moçada, pode fazer essa relação entre o movimento operário e essas exigências, tudo bem? Movimento operário, revoltas e os governos populistas que vêm na década de 30. Quando eu for falar sobre Getúlio Vargas, pessoal, eu vou de novo amarrar essa situação, tá certo? Então, olha só o processo, né, político, econômico, social que está acontecendo. Urbanização. Então essas oligarquias elas são muito mais rurais do que urbanas, elas são sim urbanas, vivem na cidade, têm sua fazenda lá, mas já tem seus casarões, né? A grande época dos barões de café, esse tempo aqui. Esses trabalhadores pobres, pessoal, não contam com nenhum tipo de auxílio do Estado, seja por serviço público, lembrando que eles pagam impostos, tudo bem? Nenhum tipo de serviço de garantia, de direito trabalhista, nada. Eles são ignorados pelo poder público. E aí, nós. Uai, repetiu aqui, pessoal, perdão. Nós percebemos, pessoal, que esse aspecto econômico, né, vai deflagrar uma série de situações sociais de tensão, tá certo? Que no Brasil vão ocorrer no campo e nas cidades, certo? A República nasce no Brasil, pessoal, sob um apelo de modernização. Nós temos que modernizar o Brasil. O Brasil ainda era uma monarquia no final do século XIX. Então, essa pauta, ou esse discurso, né, essa narrativa de modernização do Brasil, pessoal, foi a narrativa que a elite cafeicultora utilizou para implantar um sistema político do qual ela vai usufruir para aumentar, ampliar o seu poder, certo? Porque
quando você diz que o Brasil precisa passar por uma modernização, como se definir o que é modernização? Para quem? Certo? No Brasil, esse discurso da modernização, pessoal, ficou muito claro que era apenas para a elite brasileira e o restante da população, exclusão social. Então, por isso que eu escrevi aqui, a modernização desta república, dessa primeira república no Brasil, se limitou, socialmente falando, a excluir a maior parte da população brasileira. Certo? Então aqui vai começar a ter grandes obras arquitetônicas de teatros, de cafés, de hotéis, calçadões, avenidas, só que a população pobre morrendo por doenças que seriam controladas por uma política de saneamento, cidades fétidas com ruas estreitas, sem tratamento de esgoto, sem água encanada, com um péssimo serviço de saneamento de saúde pública, pessoal, inexistente. Não existia Ministério da Saúde, tá certo? Não existia, criado pelo Vargas também, certo? Bom, quais seriam os símbolos dessa modernização do Brasil, né? As ferrovias, os telégrafos, as fábricas, as reformas urbanas, né? Que gerou lá no Rio de Janeiro a revolta da vacina. Então o vestibular pode colocar uma imagem, pessoal, de um teatro bonito, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Dom Pedro II de Ribeirão Preto, né? Grandes obras arquitetônicas gigantescas, luxuosas, só para elite, gente. Pessoa pobre não podia entrar. Além do ingresso ser muito caro, pessoal, não tinha assim, hoje vai ser de graça. Não existia. Os calçadões colocavam limites de circulação de pessoas. Você deveria estar com determinada roupa, determinada caracterização para você poder caminhar sobre um calçadão que é público, tá certo? Então o vestibular pode colocar lá uma favela, né, formando no Rio de Janeiro e uma fotografia de um grande teatro e pedir para você discutir. Galera, a questão da desigualdade social vai ser muito importante para esse ano. Lembra que a pandemia escancarou a desigualdade no mundo, não é só no Brasil não, tá, pessoal? No mundo, a maior quantidade de pessoas que morreram é pessoas pobres, pessoas negras, pessoas fragilizadas socialmente e economicamente, tá? Então desigualdade, ó, tá gritando aqui na nossa realidade e os vestibulares vão usar isso, pessoal, vão usar esse tema, tá? Claro que isso pode ser utilizado no Brasil para o período da escravidão ou fazendo uma relação com o escravismo no Brasil, mas pode cair também esse período da República, né, da Primeira República, pode ser na ditadura militar, porque a desigualdade social é uma constante no Brasil, tá? Esse período aqui é muito importante, moçada. O tema da desigualdade vai cair no vestibular. Essa economia, de onde vem, né, a desigualdade, a economia agroexportadora, pessoal, ela concentra muito a renda, né? Historicamente, esse é um problema, um desafio para esse setor de exportação do Brasil, né? Porque o setor agropecuário de exportação, porque concentra muita renda. A distribuição, assim, ela é muito menor do que em outros setores como a indústria, tá? Na Primeira República, pessoal, além de ter muita concentração de renda, não existia qualquer instrumento de distribuição, política de salário mínimo, política de distribuição de renda, qualquer auxílio, nada, o que aumentava a desigualdade social, né, que já vinha desde períodos coloniais, não é, moçada? E essa desigualdade limita o consumo interno. Então, se as pessoas muito pobres recebem muito pouco porque o dinheiro fica concentrado, isso limita o consumo de dentro do Brasil, tá? O que é um problema para a nossa economia. Tá? Por isso que a economia não avança, né? Ela é devagar demais. A maioria da população está excluída economicamente, eleitoralmente e socialmente. Tá? Não existe política pública de combate à pobreza e nem direitos trabalhistas. Elite, os barões de café, né? Total, tentam reproduzir na sua vida cotidiana o modelo padrão europeu de vida pré-Primeira Guerra, né? Antes da Primeira Guerra, chamada Belle Époque. O padrão de vida do brasileiro rico, riquíssimo, os barões de café, pessoal, é o mesmo padrão dos ricos europeus. Eles são riquíssimos. Tá? Eles tentam reproduzir isso nas roupas, na estética de arte que eles aprovam e gostam. Por isso que a Semana de Arte Moderna tem toda aquela reação, né? Tudo mais, pessoal. E em relação à população pobre, a frase do Washington Luiz ilustra bem, né? Qual que é a posição do Estado brasileiro perante as pessoas excluídas. A questão social é caso de polícia. Então, qualquer tipo de manifestação de demanda social é mandar a polícia bater, reprimir com muita violência. Certo, moçada? E claro, essa questão
essa situação de tensão social, moçada, se dava pela falta de serviços públicos de educação, de moradia, de segurança. Tudo isso é questão social, certo? E dizer que isso é uma questão de polícia é você criminalizar movimentos sociais. Você criminaliza a possibilidade dessas pessoas pobres começarem a se organizar em grupos para fazer exigências. Se o governo está preocupado em criminalizar, pessoal, porque eles sabem que vai acontecer e porque já estava acontecendo essa organização popular. Aliás, desde do começo da República, com Canudos, né, pessoal? Depois revolta da vacina, contestado, Chibata contestado, cangaço no Nordeste, né, pessoal? Movimento operário, Semana de Arte Moderna, tenentismo, vários movimentos sociais no Brasil acontecendo nesse período como forma de contestar a Primeira República. Veja, não é pedindo o novo governante, não é pedindo Getúlio Vargas, mas são reações, pessoal, às políticas aplicadas pela elite cafeicultora. São reações violentas, um povo que quer a mudança, não fala exatamente o que quer, mas eles estão cansados de sofrer a exclusão. Então, percebam, pessoal, que essas pessoas pobres excluídas das eleições, porque a maioria é analfabeta, elas não são excluídas politicamente, tá? Política é algo muito mais amplo do que eleição. Muitas dessas pessoas que participaram dessas revoltas não votavam, ou votavam sobre um voto de cabresto. Mas elas participam politicamente a partir do momento em que elas se organizam para fazer uma revolta. Isso é participação política. Não é participação eleitoral, mas é participação política sim. Beleza, moçada? Legal? E aí, pessoal, a crise política, né? De novo o slidezinho aqui, ó, dessa formação desse núcleo urbano. Por que é importante entender essa urbanização lenta e contínua no Brasil? Porque na cidade, pessoal, essa aglomeração de pessoas vai permitir a organização social de vários movimentos dos anos 10 e anos 20, certo? Várias associações, clubes de futebol que você conhece. Aliás, hoje, 1º de setembro, né, pessoal? O dia que eu estou enviando essa aula para vocês aqui é o dia de aniversário do maior time de todos os tempos aqui do Brasil, né? Você deve saber de quem eu estou falando. Sim, pessoal, o Esporte Clube Corinthians Paulista completa 110 anos de glória e de muitas alegrias, pessoal. E claro, tristezas, né? Para os nossos adversários, moçada. Nós. Então, moçada, nos anos 20, até me perdi aqui. Como é que saiu o Corinthians nessa, hein, moçada? Bom, ela está falando sobre os clubes, né? Surgimento de clubes, associações, associação de jornalista, associação de médicos, associação de uma série de coisas. Entre essas coisas, o movimento operário, bastante já consolidado, funda um partido político para poder disputar eleitoralmente, disputar a tribuna, disputar a Câmara de Deputados, disputar ideias políticas, que foi o Partido Comunista Brasileiro, né? O movimento operário, alguns conseguem formar esse partido político. Movimento feminista, né, pessoal, com a frente brasileira, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, da Berta Lutz, pedindo direito ao voto, né, o movimento sufragista. Movimento artístico, me refiro à Semana de Arte Moderna. Movimento negro, que só vai conseguir formar a Frente Negra Brasileira em 1931, já com Getúlio Vargas no poder. No entanto, o movimento negro, pessoal, desde o pós-abolição já existe, muito fraco, sem dinheiro, dependendo de alguns negros que conseguem uma carreira melhor, jornalistas, mas há um movimento negro atuante já nesse período. E o movimento tenentista, pessoal, que eu destaquei aqui, porque desses foi o movimento que mais teve apoio da classe média e o movimento que mais ameaçava o poder instituído. Por que ameaçava? Porque eles têm armas, moçada. Né? Aqui é o movimento de tenentes, são militares, tem arma e consegue, se não vai no voto, vai na porrada. Né? E foi o que aconteceu. Depois da crise de 29, né, que traz uma crise econômica terrível para o Brasil, pessoal, atingindo em cheio a nossa cafeicultura, houve as rupturas oligárquicas, né, políticas das salvações, lembra? Já tinha a rusga já das oligarquias que não conseguiam vencer São Paulo e Minas, as oligarquias dissidentes, a insatisfação de quem tinha indústria no Brasil e não via apoio do Estado para esse setor, a insatisfação das classes trabalhadoras, né, pessoal, dos trabalhadores urbanos que não têm direitos trabalhistas, e o movimento militar, moçada, que o Getúlio Vargas consegue juntar para derrubar o Washington Luiz do poder da presidência da República, impedir o Júlio Prestes de assumir a presidência, e o Vargas se coloca como um chefe do governo provisório.
chamam, né, de governo provisório. Vargas vai ficar provisoriamente, de começo, 4 anos, né, sem Constituição, governando, enfim, depois a gente vai ver isso, tá? O golpe de 30, pessoal, é esse momento em que o Getúlio Vargas consegue reunir as oligarquias dissidentes, oligarquias rurais dissidentes. Ali tem coronel, tá, pessoal? Tudo aquele patrimonialista, tudo aqui com Vargas, tudo bem? Isso não desaparece não, moçada. Se liga, hein? Presta atenção. Então, oligarquias dissidentes, coronéis, tudo aquilo, com os militares, né, principalmente aqueles que apoiaram o tenentismo, com a classe média urbana, com os industriais, certo? Esses 4 grupos têm no centro Getúlio Vargas. Tá? E eles apoiam o movimento de 30, que alça Getúlio Vargas ao poder, né, dando fim à chamada Primeira República, depois apelidada pelo próprio Getúlio Vargas, governo Vargas, né, o DIP, de República Velha, né, já carregando um sentido pejorativo. Galera, creio que deu para relembrar alguns assuntos aí antes das férias, né? Foi o que a gente discutiu antes das férias, beleza? Qualquer dúvida me manda mensagem, pessoal. Semana que vem a gente segue. Falou? Um abraço, pessoal. Boa semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.